Olá, irmãos, tudo bem? Bom, estamos impedidos de estarmos mais próximos, ficarmos juntos. Graças a Deus que temos esse meio de comunicação, esse mundo virtual que nos aproxima de alguma forma. E hoje nós vamos falar sobre cosmovisão cristã. Vamos continuar a nossa aula. Tudo bem? Vamos lá. Tá, então, Caos, que é o Deus que do nada cria Gaia, ele gostou da ideia, falou: nossa, que legal, eu criei Gaia, que bom. Ele então tem ideia de continuar fazendo a criação, então ele cria o Tártaro, que seria o submundo, o lugar que vai ser muito importante e interessante aí na história da mitologia grega. Então, Caos gera uma par de gêmeos chamado Erebus, que é o deus da escuridão, e Nix, que é a deusa da noite. Claro que eles são gêmeos. E onde eles vão viver? Eles vão viver justamente ali no Tártaro, onde se representa ali a ideia de escuridão, de trevas, de inferno. Bom, Gaia então tá ali levando a sua vida numa boa. Ela tem os seus irmãos. Nix sozinha gera 12 outros filhos, dentre elas Eris, que é a deusa da discórdia, que vai ter uma importância muito grande lá na frente, pois ela tem papel preponderante na história da queda de Troia, uma guerra que houve entre Grécia e Troia por conta de Helena, a mais bela grega que existia, a mais bela mulher que existia no mundo grego. Nasce dessa relação Hipnos, que seria o deus do sono, ligado ao sono e à morte também. Thanatos e Hipnos, eles são irmãos e estão ligados justamente à morte e o sono. Thanatos, justamente que era o lugar de morte, para os gregos tem muita associação a essa condição de dormir, o sono eterno. Então está aí, a criação começou desse caos e ele foi gerando alguns filhos que geraram netos para ele. A história está aí formada de algum modo para os gregos. Então Gaia, sozinho assim do nada, ela gera os céus. Ela forma Urano, que é os céus. É o deus dos céus. Então, ela agora passa a se relacionar com esse filho que ela gerou. É o primeiro incesto dentro da mitologia. Acontece justamente entre a terra e céus. Eles se apaixonam, então o céu vai lá e manda sobre a terra a sua chuvinha linda e maravilhosa que semeia na terra a vida. Isso nos faz justamente compreender que para os gregos, de algum modo, eles estavam tentando significar a vida, dizendo que então os céus lançavam a sua semente, que era a chuva, sobre a terra, que era Gaia, gerando assim vida. Mas nessa chuva, outras coisas então geravam em Gaia outros deuses. Essa chuva fazia com que Gaia, de alguma forma então, gerasse outros filhos, outros deuses. Talvez você tenha dito assim: nossa, mas Urano eu conheço, é o 7º planeta aí mais próximo da Terra. Sim, o mundo romano, totalmente helenizado, tomou muito da cultura grega para eles e significou os planetas, dando justamente o nome de Júpiter, Vênus, Marte, e cada uma dessa nomenclatura corresponde a um deus grego, a um deus do panteão grego. Tamanha a influência dos gregos mesmo em nossa cultura atual. O nosso sistema solar, ele está ligado de alguma forma a esses mitos gregos. Cada um dos astros representa de algum modo algum desses deuses do panteão. Gaia, ela vai gerando outros filhos. Ela vai se relacionando com o deus
dos céus, Urano, e vai tendo outros filhos. Alguns desses filhos são Óreas, que é o deus da montanha, Pontus, o deus do mar. Esse deus do mar depois ele é deposto. Ele, quando Zeus e os seus irmãos vencem a guerra contra os titãs, a titanomaquia, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, ele perde esse posto de deus do mar e Poseidon passa a ser o deus do mar, ali sendo o irmão de Zeus, o segundo aí talvez na hierarquia. Mas antes, Gaia havia gerado Pontus, que era nessa época, então ainda até então, o deus do mar dentro da mitologia grega, antes de haver então a grande guerra que vai se desenvolver aí depois. A partir daí então os deuses começam a ter muitos filhos, a serem assexuados e desenvolverem filhos muitas das vezes incestuosamente, e muito da mitologia grega vai se construir dessa forma, dessa concepção de deuses muitas das vezes aproveitando-se dos homens, aproveitando-se muitas das vezes de ninfas, de semideuses, e a coisa fica aí bem tumultuada, mas de alguma forma era assim o modo pelo qual os gregos tentavam entender, significar a vida. A grande pergunta do homem, de onde vim, para onde vou, quem sou, também estava presente ali na vida dos gregos, e de algum modo eles queriam significar as coisas que estavam ao seu redor. Eles não tinham a revelação da palavra de Deus, eles não tinham compreensão de uma cosmogonia da criação partindo de Deus sendo o Criador, sendo Deus o anunciador do Fiat Lux, não Fiat carro, Fiat Lux do latim, que seja gerada a vida, que haja vida. E não tendo essa concepção que nós temos, eles tentavam de algum modo entender, descrever o significado de cada coisa que estava ali, então, ao seu redor. Gaia e Urano vão tendo relações e vão tendo alguns outros filhos um tanto quanto, no mínimo, estranhos. Eles continuaram tendo as suas relações céus e terra, Gaia e Urano, Urano e Gaia, e os filhos continuaram a vir. E vieram titãs e também passaram a ser gerado ciclopes, que é aquelas figuras que talvez você já viu em algum filme, que são uma espécie de alguns gigantes, mas que tem apenas um olho aqui na testa. São criaturas bem inteligentes, diga-se de passagem, são eles que constroem algumas das armas mais poderosas para os deuses do Olimpo. Mas alguma coisa aconteceu que deixou Gaia e Urano ainda mais preocupados. Começaram a vir algumas criaturas muito estranhas, muito monstruosas, que são chamados de Hecatonqueiros. Hecatonqueiros. Treinei muito para falar essa palavra. Os Hecatonqueiros então eram criaturas bizarras mesmo da mitologia grega. Eram seres que tinham 100 braços e 50 cabeças. Imagina? Nossa. Eram muitas espadas para as batalhas. Na verdade eram seres não muito sociáveis, e então Urano, preocupado, vendo que essas criaturas eram repulsivas aos seus olhos, então eles expulsam essas criaturas da presença de Gaia no paraíso. Parece que a história até se assemelha, existe uma verossimilhança, pode-se dizer que é uma releitura. Na verdade, os gregos não tiveram contato com o mundo judeu ou judaico, a não ser depois de muitos anos, quando realmente iniciou-se as investidas de Alexandre o Grande e, consecutivamente, de Roma para dominar o mundo. Então, não podemos dizer que exista talvez aí uma proximidade entre as histórias. Talvez
por sabermos que a origem da vida do mundo vem de Adão e Eva, de algum modo eles guardavam dentro das suas histórias, das suas narrativas, alguma concepção de que o homem foi expulso do paraíso. Ou seja, os deuses monstruosos ali, os Hecatombe, então eles foram lançados no Tártaro. Tártaro então agora passa a ter um sentido, uma função, que Tártaro nada mais é do que as profundezas da Terra, o lugar das trevas. É lá que Hades, lá na frente, depois vai reinar, sendo ele o deus do inferno. Então, Urano pega essas criaturas, esses seus filhos e diz o seguinte: olha, Gaia, não dá. Esses monstros aí, esses filhos aí, são filhos para mim indesejáveis, são criaturas realmente não quistas. Eu quero que você lance elas aí dentro do teu ventre, nas profundezas, deixa eles aí no Tártaro. Eu quero eles distante de mim, porque eles são muito repulsivos, são filhos repulsivos. Realmente nos faz, de algum modo, aludir a Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. Então o que restou para esses deuses indesejados foi o submundo. Era um lugar escondido e distante. Era o desprezo dos deuses. Então, lá estava agora preso os ciclopes, os hecatônquiros, nas profundezas de Gaia. Ali, Gaia passou a sentir muitas dores. Ai, sabe aquela feijoada que você come e te dá aquela indigestão? Claro que você fica incomodado e começa a sofrer com isso. Ai, minha barriga está doendo. De alguma forma isso mexe, move o teu corpo. Então os gregos acreditavam que ali dentro de Gaia, estando os ciclopes, os hecatônquiros, nas profundezas do planeta, no submundo, havia um revolver e também um estremecimento de Gaia, porque ela sofria, porque na verdade os seus filhos estavam ali sendo colocados de forma muito tirana por seu pai Urano. E então os gregos dão explicação de algum modo para os tremores de terra, aqueles tremores que países como Chile e outros mesmo aí no Mediterrâneo passavam, o Japão passam, México, enfim. Aqui não temos isso ainda, que bom. Então eles entendiam que de algum modo esses tremores na verdade era Gaia sofrendo pelos seus filhos que estavam ali dentro do seu ventre. E isso então se tornou algo cíclico. Assim tentavam explicar os gregos. Mas Gaia bola um plano. Ela pede ajuda a Nix e ela junta algumas espécies de minerais, os minerais mais fortes que existem ali dentro dela, porque ela é a Terra, né? Se ela é a Terra, ela sabe onde tem os minerais fortes, poderosos. E ela desenvolve uma arma, uma espécie de foice, de facão, de espada, né? Então, imagina agora que elas têm uma arma, eles têm uma arma super poderosa contra Urano. Precisava ser castrado, para que então todos que estavam ali presos no ventre de Gaia pudessem sair. Então Gaia pensa, bom, eu preciso de alguma forma agora encontrar alguém corajoso dentre todos os meus filhos, que possa então topar de quando eu estiver no meu momento íntimo com Urano, ele vai chegar lá e vai castrar Urano. Gaia então propõe para os seus filhos, e ninguém tem coragem, ninguém gosta muito da ideia, mas um dos seus filhos, o mais novo, o mais ousado dentre todos eles, chamado Cronos, aceita o desafio. E quando Gaia está no seu momento íntimo com Urano, ele surge com a espada
da justiça. A mitologia então diz que Cronos difere um golpe contra o seu pai, Urano, com essa foice, com essa arma, castrando ele. É claro que ele não morre porque os deuses são imortais, então o céu vai viver no céu tranquilo lá no seu lugar e não interfere mais aqui na terra. Todos saem ali do ventre feliz? Não, só que não. O que acontece? Cronos, ele se demonstra tão tirano quanto o seu pai, e ele não deixa os seus irmãos com afeição monstruosa saírem de lá. Só os titãs como ele saem de lá do ventre de Gaia. Só os titãs passam a viver livremente. Os outros permanecem lá no Tártaro. Gaia fica muito chateado, muito triste com isso. Algumas versões dizem que Urano falou para Cronos que ele sofreria uma usurpação do reino igual ao que ele promoveu, que um filho dele se levantaria contra ele. Outros dizem que Gaia fala isso diretamente para ele em forma de profecia, dizendo que um dos seus filhos iria destroná-lo igualmente como ele destronou Urano. Porque o motivo de Gaia era ver os seus filhos livres, soltos, felizes. Ela não queria ver os seus filhos lá no Tártaro preso. Mas Cronos foi cruel de igual modo e deixa alguns dos seus irmãos lá, os Hecatônquiros. Então ele deixa os Hecatônquiros e os Ciclopes lá presos. Não deixa que eles saiam de lá. Então Cronos vai tentar reinar soberano. Cronos, sendo agora o rei soberano sobre todos os titãs, ele escolhe Reia como sua esposa. E um cara que tem uma profecia de que um filho vai tirar o seu poder, o seu trono, vai usurpar o seu trono, não deve fazer o quê? Filhos, justamente. E é o que justamente não acontece com Cronos. Ele casa com Reia, e Reia é a tipificação da mãe, a figura materna para os gregos. Então, Reia, que quer ser mãe, se relaciona com Cronos, que não deveria ser pai, ou que não queria ser pai. Mas ele resolve o problema dele. Ele tem muitos filhos com essa deusa, mas cada vez que um filho dele nasce, o que ele faz? Reia. Quando Reia tem um filho, ela chega e fala assim: "Oh, Cronos, tá aqui nosso filhinho, bebezinho bonitinho." Cronos, então gigantão, chega lá e fala: "Ok, deixa eu ver a criancinha." E ele pega e... ele come todas as crianças, todos os bebês. Eu não sei que fetiche que os gregos têm com relação a isso, mas todo mundo fica preso no ventre de alguém. Os titãs e os Ciclopes, todos eles ficaram presos lá em Gaia. Agora estavam presos lá só os Hecatônquiros e os Ciclopes. E fora os titãs, claro. E Cronos também, de algum modo, começa a deixar todos os seus filhos dentro do seu ventre, preso. Ele resolve o problema da profecia desta forma, deste modo. Ele pega cada um dos seus filhos e vai engolindo, vai engolindo. Reia já estava saturada, chateada com isso. Ela queria ser mãe. Ela achava muito complicada essa situação. Então ela chega para Gaia e fala assim: maternidade. Aí Gaia fala: faz o seguinte, quando você for lá dar a criancinha pra ele quando nascer, envolve essa criancinha num pano, que na verdade não vai ser uma criança, pega uma pedra, coloca num lugar, envolve num pano e dá pra ele. Ele já estava acostumado a pegar todas as crianças, já engolir rapidão. Então Reia faz isso e oferece para ele uma pedra enrolada, envolta num pano. Ele vai e engole essa criança achando que estava engolindo Zeus. A criança, na verdade, é levada para a mãe e é criada com outras deusas lá, e a mãe. E cresce forte, cresce saudável. Então, depois de alguns anos, esse jovem Deus, que não entrou no ventre do seu pai, que não foi engolido, chamado Zeus,
ele então vai se levantar contra o seu pai e tentar retirar de algum modo os seus irmãos ali do ventre de Cronos. Isso vai nos levar agora para a segunda parte da história da cosmogonia dos mitos gregos, de como os gregos imaginam o mundo, como que o mundo é gerado. O que acontece é o seguinte: Zeus agora grande, sabendo que os seus irmãos estavam lá no ventre do seu pai e estão crescidos lá também, dentro desse grande titã, ele então agora vai de alguma forma bolar um plano junto com a sua avó para vencer esse titã e soltar os seus irmãos que se encontram ali presos. Zeus então agora se encontra em uma situação de idade já jovem, adulta, e ele encontra uma deusa que na verdade vai até o encontro dele, a deusa Tétis, que é filha do oceano. E essa deusa olha para ele e ele fala: puxa, fui descoberto agora. Não, ela na verdade se achega a ele e pergunta: como que você está pensando, como que você deseja ou quer destronar o seu pai? Como que você vai fazer isso? Eu vou lá lutar, vou pegar ele, vou... E ela percebe que faltava um plano inteligente para fazer isso se tornar uma realidade. E ela propõe que Zeus na verdade chegue até a presença do seu pai, se infiltre dentro do reinado de Cronos, porque ela tinha um projeto, um plano mirabolante para que os outros deuses saíssem do ventre de Cronos. Tétis então desenvolve uma espécie de uma bebida e faz com que Zeus, agora já sendo serviçal ali no meio do reinado dos titãs, primeiro que para ele conseguir esse cargo, ele chega diante do pai, se põe diante dele, na frente dele, literalmente ele pergunta: quem é você? O que você quer aqui, menino? Por que você tá aqui? E ele fala: por favor, cara, eu quero muito servir aqui vocês, eu sou o teu fã, eu gosto muito do teu reinado, sabe, Cronos, você é o cara, então deixa eu te servir aqui. Cronos caiu nessa pegadinha, caiu nessa história. Zeus então, infiltrado, agora pega essa bebida desenvolvida por Tétis e dá a ele em uma festa, em um momento ali de celebração. De repente Cronos já estava bem distraído, ele toma aquilo e isso faz com que ele vomite todos os seus irmãos do seu ventre. Zeus e os seus irmãos prontamente fogem, saem da presença dos titãs, e isso gera então a grande guerra que os gregos chamam de titanomaquia. Titanomaquia, que seria a guerra entre os deuses do Olimpo, entre Zeus e o panteão de deuses criados pelos gregos, e os titãs, que são aí essas figuras que até então austeramente, de maneira cruel, dominavam o mundo. Eles então guerreiam, só que Zeus, ele sendo muito sagaz e inteligente, ele vai ao centro da terra, ele vai ao Hades, e ali ele encontra as outras criaturas que Cronos não quis soltar, e ele chega, fala assim para os que estão ali presos, diz: olha, Cronos não quis libertar vocês, Cronos deixou vocês aí presos. Os hecatombes não eram muito comunicáveis, sociáveis, mas veio uma possibilidade, porque eles têm um inimigo comum. Então venham lutar comigo, me ajudem, que de algum modo vocês vão ter a liberdade que vocês tanto querem. E os hecatombes, lembra, aquelas figuras de um ser horripilante com 100 braços e 50 cabeças. É uma ajuda em tanto na guerra, um indivíduo que consegue bramir com seus 100 braços várias espadas, né? Então Zeus trouxe algumas forças potentosas para o seu lado nesta guerra, e também ele teve uma outra vantagem que lhe foi dada. Quando ele conversa com alguns
dos ciclopes que estavam ali, os 3 ciclopes falam para ele: olha, na verdade, Zeus, nós estamos aqui todo esse tempo desenvolvendo armas. Os ciclopes, lembrem, são aqueles que tinham apenas um olho na testa, e eles são seres muito inteligentes, não têm força. E eles dizem: nós desenvolvemos esses raios poderosos aqui, mas nós não temos poder para manipular esses raios. Então nós vamos ceder para você, se você realmente nos tirar daqui, para usar eles na guerra. E eles dão também o tridente, que depois é passado para Poseidon, que se torna senhor dos mares. Então Zeus agora tem os raios, o trovão, o poder do raio e trovão ao seu favor, e tem também o tridente para usar na guerra. E ele vai com toda essa força, com todo esse grupo de outros deuses, semideuses. É claro que tem muitas outras figuras dentro da cosmogonia da história. E no final de contas, Zeus consegue vencer, subjugar o seu pai, Cronos, e todos os outros demais titãs. E então Zeus se torna o senhor do Olimpo. Agora vem a grande pergunta: para que saber tudo isso sobre esses mitos, sobre essas histórias da carochinha? Na verdade, irmãos, é muito bom a gente conhecer um pouco das narrativas de outras cosmovisões, de cosmogonias muitas, porque o mundo grego vai fazer uma grande relevância na construção das escrituras sagradas. O mundo grego, o grego, é a língua que o Novo Testamento é escrito. E isso se torna muito relevante para nós entender como que o mundo grego funcionava no primeiro século, nos dias de Jesus. Como pensava o homem grego, como a língua grega chegou a ser tudo isso, como que a Grécia influenciou através da filosofia, através de tantas outras áreas do saber, o mundo moderno que vivemos hoje. E inicialmente eles tinham uma compreensão tão aparentemente imatura da vida, de como que as coisas foram formadas. Então é um choque de cosmovisões constante que o cristão é acometido. Nós estamos constantemente sendo acometidos de inúmeras cosmovisões e se chocando com elas. Então precisamos, de fato, aprender um pouco mais sobre essas cosmovisões, para assim então levar o Evangelho da Salvação. E para isso eu quero ler com os irmãos Atos 16, capítulo 17 de Atos, a partir do verso 16 ao 31, que mostra o momento onde o apóstolo Paulo está ali pregando o Evangelho em meio a essa cultura, esse multiculturalismo grego, no meio de uma cidade que era Atenas, onde havia muita adoração a deuses ligados a esse panteão que acabamos de ensinar aos irmãos, de mostrar e de falar para os irmãos como que se formou esse pensamento, essa estrutura dos deuses gregos do Monte Olimpo. Então agora nós partimos para uma compreensão mais bíblica de que mesmo o apóstolo Paulo, chocando-se com a cosmovisão daqueles homens ali em Éfeso, ele, de modo muito inteligente, de modo muito sagaz, ele conseguiu colocar as lentes corretas, porque temos dito que cosmovisão tem muito a ver com a lente, com a forma que você vê o mundo, que você interpreta o mundo, tem a ver com a raiz, tem a ver com os fundamentos da sua vida, aquilo que discerne você, aquilo que faz parte da sua essência. Paulo, ele colocou as óticas corretas, o olhar correto, adequado para aquele momento, passando no altar de um Deus estranho, sabiamente, ele falou: eu conheço esse Deus,
esse Deus estranho que vocês adoram, que vocês não conhecem, eu conheço. Vamos ver o que Paulo então diz nessa passagem. Para um pouco. Eu coloco lá só. Faz a leitura. Tá bom. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e os estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estranhos, deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram para uma reunião no Areópago, onde lhes perguntaram: Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como dissemos alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Faz uma oração antes de refletirmos sobre essa palavra. Que Deus ilumine a sua mente. Choque de cosmovisão. Nós acabamos de ler um texto em uma narrativa onde Paulo está inserido dentro de uma cultura pagã. Ele está passando por uma região, está ali em Atenas,
E então ele percebe que aquela cidade ela está mergulhada em idolatria. Nós precisamos saber, irmãos, das coisas relacionadas à cultura e às cosmovisões outras além da nossa. É importante conhecermos suas características para também nos comunicarmos com essas culturas de modo apropriado. Então, Atenas era um polo cultural na Grécia. Nós sabemos disso historicamente, isso é retratado e isso é um senso comum. Paulo ensinava pontos básicos da fé ali em Atenas, características básicas da fé cristã, mas alguns achavam que ele falava de deuses estranhos, que ele estava trazendo ao conhecimento dos atenienses um Deus novo, um outro Deus. Então, Paulo inteligentemente partiu de um pressuposto que eles tinham, ou que eles tinham estabelecido, um ponto comum de conhecimento, para que então houvesse uma compreensão na comunicação. Paulo achava que eles inicialmente estavam entendendo, mas não. E quando ele fez essa leitura, o que ele fez? Ele trocou a lente, cosmovisão. Ele usou outras estratégias ou características que fossem pontos comuns entre eles e os atenienses, entre eles e aqueles homens. Então, ele fala com os estoicos, que acreditavam que o mundo era governado por uma força maior, e criam que, de alguma forma, essa força não tinha uma personalidade como em vida, como se fosse sustentado como uma figura personificável. Então, eles entendiam que de algum modo essa força sustentava todas as coisas e que só havia para a vida do homem o que lhe estava destinado. O homem não tinha meio de escolher nada, ele não tinha como mudar o seu destino, fazer qualquer tipo de escolha. Os estoicos, eles eram pessoas apáticas, eram pessoas frias e muitas das vezes apáticos ao sofrimento daqueles que os cercavam. Criam nas virtudes. O homem precisava ser virtuoso, mas não tinha empatia com o sofrimento alheio. Já os epicureus, que também é outro grupo tratado aqui nessa passagem, que Paulo direciona o discurso, eles criam em deuses, mas não criam na intervenção deles. A vida era breve e eles precisavam aproveitar a vida. Eles precisavam valorizar cada momento, viver intensivamente. Nada além desta vida existia para eles. Eram considerados hedonistas, pessoas que se davam muito à busca do prazer, se deleitavam profundamente no prazer, não oravam nem tinham obrigações para com os deuses. Assim eram então os epicureus. E Paulo então está no meio desses dois grupos. Como vamos ensinar as pessoas que estão em níveis de culturas diferentes de nós? Como que nós vamos nos comunicar? Paulo mostra que não é preciso haver um temor. Eu não consigo falar, eu não posso me comunicar com essa pessoa porque ela crê em mitos. Ela acredita nas historinhas contadas por sua vovó. Ela crê desta forma, ela crê deste modo, e então eu não quero chocar a minha cosmovisão com a cosmovisão dessa outra pessoa. Ora, irmãos, se foi o próprio Cristo que disse que nesse mundo nós teríamos conflitos,
Se foi o próprio Senhor que deixou claro que filhos ficariam contra pais, pais contra filhos, irmãos contra irmãs, nós entendemos que a aplicação desse texto se dá justamente nesse momento. Porque quando sustentamos a nossa cosmovisão e ela é toda a base da nossa vida, de algum modo nós vamos nos conflitar com outros. Mas a gente não precisa brigar, a gente não precisa se matar, a gente não precisa se esgalfinhar e arrancar o cabelo um do outro porque você crê diferente, o outro crê diferente, mas de algum modo. Eu que tenho uma cosmovisão cristã entendo e que me esmero para viver sobre o prisma da palavra de Deus e que tudo na minha vida eu passo pelo crivo da palavra de Deus, quando eu me deparar com outras cosmovisões conflitantes, de algum modo, respeitosamente, com toda a sabedoria guiada pelo Espírito Santo de Deus, falarei a essas pessoas do Deus que aparentemente eles pensam conhecer, mas que na verdade se torna ou tem sido para eles um Deus desconhecido. E eu vou poder, sim, firme na minha fé, com a minha cosmovisão estabelecida, minha cosmovisão cristã bem fundamentada, dizer: eu conheço o Deus das Escrituras. Eu conheço esse Deus que você está falando sobre ele. E eu quero te apresentar. Paulo mostra que não precisa então haver nenhum tipo de temor. E deixa claro que não somos tão diferentes assim. Ele prega a mesma mensagem a grupos distintos. Ele não tem um conhecimento especial sobre alguma dessas cosmovisões. Ele era um cara estudado, era um homem preparado, ele era um homem que realmente teve uma passagem pela academia. Mas Paulo não precisa usar desse artifício para comunicar-se com estes homens. Não estou dizendo aqui que ele não tinha capacidade. Ele tinha, mas a coisa mais necessária que Paulo teve ali ao se comunicar com esses filósofos e outros que estavam ali escutando foram as semelhanças na vida, aquilo que era semelhante. Os dois grupos, ambos, queriam se livrar das angústias da vida, dos sofrimentos. Paulo fala justamente para eles de um Deus que está perto. Não é um Deus que é distante. Ele chama a atenção daqueles que negam Deus. Alguns desses filósofos assim faziam, desse grupo. E os que têm mais têm uma compreensão de um Deus muito distante. Paulo usa algo que é comum a ambos, tanto ao que nega quanto ao que percebe um Deus distante ou inexistente, e partindo de uma comunicação comum, embora distintos grupos, ele não precisa saber sobre todos os detalhes do que eles creem e não vai confrontá-los ali em sua filosofia. Claramente, o que Paulo usa é uma linguagem que está ligado à essência, aos anseios, algo que existe nos anseios comuns do homem, que podem ser facilmente comunicadas, podem ser facilmente percebidas. Todos os homens, todos nós temos anseios. Todos nós queremos nos livrar da dor, do sofrimento, da morte, da culpa. E Paulo fala justamente com eles isso. Olha, eu conheço esse Deus e eu quero vos anunciar esse Deus
que cura, que liberta, que salva. Paulo, ele dá de forma clara ali uma perspectiva da criação, uma perspectiva da queda, uma perspectiva da redenção em Cristo Jesus. Existem algumas maneiras de nós interpretarmos a vida. Nós sabemos que fazemos isso muitas das vezes com lentes, como a cosmovisão tem nos ensinado. A cosmovisão tem nos ensinado. E Paulo justamente usa a lente adequada. Ele não olha para a beleza de Atenas, ele não vê ali as maravilhas, não fica encantado com a Acrópolis, com os grandes templos que haviam ali. Não, ele sabe que Deus é belo, sim. Ele sabe que Deus é criador. Não quer dizer que Paulo não contemple a beleza da criação. Não quer dizer que ele não tenha sensibilidade a saber que Deus criando e permitindo a beleza, ela não deve ser contemplada. Sim, mas a lente de Paulo, os óculos que Paulo usa para olhar para os atenienses é diferente. Ele não está preocupado com as curiosidades e as novidades como os atenienses estavam. Ele está preocupado em perceber e saber que aqueles homens estavam distantes de Deus, que eles criam em coisas vãs, que eles criam em mitos, em deuses da mitologia grega antiga, que ainda naquele momento tinham o seu lugar de culto e de adoração. Então existem alguns aspectos fundamentais. Um aspecto fundamental com relação à cosmovisão são os fundamentos de uma cosmovisão. E a cosmovisão é justamente como um fundamento de uma casa. A religiosidade, ela até parece ter um lugar reservado na vida de um indivíduo e ser até uma prioridade. Quando você vai falar de religião com a pessoa fala: legal, isso é importante, eu tenho uma sala aqui, um canto reservado na minha vida para religião, mas quando acaba o culto, quando acaba aquela conversa, quando acaba aquele diálogo, eu desligo. Eu fecho aquele quartinho ali na minha vida e não torno mais a entrar ali. A religião não se torna algo relevante, imprescindível, fazendo parte da própria essência do indivíduo. Por isso temos muitas pessoas religiosas que nos cercam. No nosso dia a dia percebemos pessoas aqui e ali que falam sim e que dizem: é importante as coisas de Deus, a Bíblia é importante, é fundamental sabermos disso. Mas são pessoas que tem uma cosmovisão afetada e que de algum modo elas não vivem de fato essa cosmovisão. Essa cosmovisão não afeta tudo na vida dela. É apenas algo passageiro. É apenas um momento. Eu vou para a igreja para me sentir bem. Depois eu volto para casa, minha vida continua a mesma. E não conta pra ninguém. Quando eu faço os meus negócios, quando eu estou no trabalho, eu tiro essa lente de cosmovisão cristã e começo a abrir exceção para alguns pecadinhos e me adequo à cosmovisão daquele lugar. É justamente isso que Paulo percebe. Ele percebe que aqueles homens não vivem uma religiosidade genuína, que eles não estão conhecendo o Deus vivo e verdadeiro. Aquilo pelo qual você morre, isso é a tua cosmovisão. Aquilo que faz parte fundamental da tua vida, aquilo que está em teu coração, onde está ali o nosso tesouro, onde está a sede do nosso
coração, aquilo que te causa alegria. Isso é a tua cosmovisão. Porque a cosmovisão é justamente a base essencial, o fundamento do ser humano, pelo qual ele não consegue viver. E é muito difícil nós vermos uma pessoa que tem toda uma base, todo um fundamento, mudar de cosmovisão. Mesmo um novo convertido, quando ele chega à igreja, ele chega com uma cosmovisão, ele chega com uma lente, ele chega com uma compreensão de mundo que está ali na sua raiz. E é muito difícil eles mudarem. Não é do dia para a noite, e alguns têm muita dificuldade. Nós precisamos orar, precisamos ajudar esses irmãos muitas das vezes a entenderem que os fundamentos da vida deles precisam ser revolvidos como um terreno de uma casa que está ali construída, mas que é uma casa que está prestes a desabar, não tem salvação, derruba-se tudo, e para construir uma nova você não aproveita aqueles fundamentos errados que já estão deteriorados. Se prepara toda a terra novamente, se cava todos os alicerces e se constrói uma nova casa. Mas isso é muito difícil, porque é difícil você lançar o machado sobre a raiz, é difícil você ir na profundidade, porque isso é uma coisa que está aí interligado à alma, à essência, à existência dessa pessoa. Por isso que cosmovisão é algo que mexe muito com a estrutura do ser humano, do indivíduo. É algo que é muito inerente a nós. E essa mudança na raiz, ela é difícil, ela é lenta, ela é gradativa, ela está ali no coração, determinando a forma como o indivíduo anda, vive, se move. No falar você pode até ver e perceber contradições, mas no viver não. O viver diz quem realmente você é. Quando você fala, pode haver contradições na tua fala, entre a tua fala e o teu viver. Mas o viver não mente. O viver diz quem verdadeiramente somos e qual é o tipo de cosmovisão que nós carregamos para a nossa vida. Em que cremos e como nos movemos naquilo que cremos. Um outro aspecto é o aspecto interligado. Isso significa que funciona como um sistema. A cosmovisão funciona como um sistema, está interligado. Não pode ter rupturas. Existe uma rede ali que precisa ter uma tecidade perfeita e plena. É como uma rede de arrasto. Quando eu penso em cosmovisão, é como uma rede de arrasto que é muito usada pelos pescadores. E não sei se você já teve a oportunidade de ir à praia e ver quando os pescadores vão lá no fundo com a grande rede, eles vêm trazendo, se há um furo, se há um rasgo muito grande nessa rede, que faz com que a tecidade ali da rede dê passagem para a fuga dos peixes. O que acontece é que quando o pescador traz a rede para fora, ele percebe que ele perdeu muitos peixes por conta daquele rasgo, podendo colocar todo o seu trabalho a perder, todo o seu esforço. Por isso que cosmovisão, sendo esse circuito, sendo essa rede que precisa ser amplamente interligada, funciona de uma forma que traz completude. Não podemos viver com uma cosmovisão com fissuras. Não podemos viver dentro de uma cosmovisão cristã com inconsistências, com incoerências. Nós não podemos levar uma vida de fé cristã onde a minha prática de vida contradiga aquilo que eu falo. Eu não posso acreditar apenas em um Deus mitológico. E a grande verdade é que Deus se tornou para muitos um mito. Apenas uma história. A Bíblia, a história da redenção, a história da chegada do reino de Deus, para muitos, mesmo estando dentro de uma igreja, tem sido apenas uma história, um mito. E esse é um risco que nós não podemos correr, irmãos. Precisamos rejeitar aquilo que vai de encontro à nossa cosmovisão.
não podemos dicotomizar a cosmovisão, dizer, essa aqui faz parte da minha vida de fé, e agora a minha vida de fé fica de fora, isso não faz parte da minha vida, agora eu tenho que viver de uma forma dicótoma. Uma hora fé, uma hora pratico, eu ligo um botão e estou ligado à religião, depois eu desligo e já não tenho mais nenhuma ligação. Alguns crentes estão vivendo com esse tipo de reação, ou estão tendo esse tipo de comportamento incompatível com a nossa fé, incompatível com a nossa cosmovisão. Nós mudamos a nossa cosmovisão, reestruturamos nossas crenças e valores. O final do texto que nós acabamos de ler falam que creram ali na pregação de Paulo, apesar de alguns terem dito, você é maluco, está trazendo para a gente um Deus novo, ressurreição, os gregos nunca tinham ouvido falar sobre isso. Apesar disso, alguns creram. Ali falam sobre o Areopagita, um dos grandes ali daquela cidade, Dionísio, Damares e outros que creram na maneira que Lucas descreveu ali, deixa claramente uma compreensão de que eles creram na mensagem de Paulo. Quer dizer então que houveram pessoas ali que mudaram de cosmovisão, que entenderam a machadada na raiz, que entenderam a necessidade de revolver as pedras do terreno da sua vida, de derrubar a casa mal erguida, a casa que não foi fundamentada sobre a rocha, e tendo passado a limpo todo esse terreno, erigiu ali uma construção sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. Houveram pessoas que mudaram a sua cosmovisão. Pessoas podem mudar de cosmovisão. E nós, que temos a nossa fundamentação de cosmovisão em Deus, precisamos lutar para que as pessoas compreendam qual é o olhar que a Bíblia, que o Senhor Jesus quer que lancemos para a vida, para o mundo. Coisas que aprendemos com Paulo a olhar esse texto, eu chamo a sua atenção para essa meditação, para essa reflexão. Expor Deus de uma forma teorreferente. O que é isso, expor Deus de uma forma teorreferente? Veja que no verso 23 do texto que lemos, ele viu o altar ao Deus desconhecido. Então ele olha algo que não tem ligação direta com o Senhor, mas pela sua teorreferência, pela maneira de ele ver o mundo a partir do que Deus ensinou nas Escrituras e através dos ensinamentos que foram passados a Paulo, mesmo como um fariseu. Ele então diz para aqueles homens: eu conheço esse Deus. Ele viu o altar do Deus desconhecido. Ele fala que ele é o Criador. E agora ele vai denominar quem é esse Deus. No verso 24 ele diz: ele é o Criador. Ele diz que ele é o Senhor dos céus e da terra, que controla, que domina todas as coisas. Que não, essa história que vocês acreditam aí desses deuses, dessa ideia de que Gaia com Urano trouxe à vida todos esses panteões de deuses que é adorado aqui na Grécia. Não. Eu conheço o Deus Criador, Senhor dos céus e da terra. Ele é potentoso, ele é poderoso, ele domina sobre todas as coisas. No verso 25, Paulo diz que ele é sustentador, que ele dá vida, que ele mantém tudo, e que ele não foi lançando ao acaso a vida, as coisas, e que ninguém veio a esse mundo como uma consequência de um cataclisma, que ninguém veio a esse mundo na consequência de uma explosão cósmica do caos. Não. Viemos a este mundo com um propósito. Ele mantém a vida. Deus tem poder e é Senhor da vida. No verso 26, ele não é um Deus distante, ele é um Deus que legisla o mundo, que governa, que estabelece ordem, regras e lei moral.
ele apresenta esses princípios àqueles homens que estavam ali ouvindo. Do versos 30 ao 31, ele apresenta então um Deus Salvador. Paulo se contrapõe aos epicureus e aos estoicos, enquanto alguns procuravam virtudes e outros deleites. Paulo diz que o que eles estavam fazendo era errado, que eles estavam perdidos, como homens perdidos, buscando a salvação ou a resolução dos seus problemas em alguém ou em algum prazer, mas em alguma coisa, em algum prazer, mas eles precisavam encontrar um alguém, e esse alguém era Cristo. Eles não precisavam de algo, eles precisavam de alguém. No verso 22, Paulo tem uma empatia, de fato. Ele não tem uma simpatia. Quando ele fala sobre eles serem religiosos, não é um elogio, pelo contrário. O termo ali está ligado mesmo a idólatra. Veja que vocês são idólatras. Que vocês, o mesmo lenho que serve para aquecer a fogueira, também serve para vocês tecerem um Deus e se prostrar sobre ele e dizer que ele é o seu Senhor, que ele é o seu Deus. É sobre isso que Paulo está falando e alertando os homens que ali estavam. Ser um religioso não é ir precisamente a uma igreja, praticar uma religião, crer em um Deus. Isto é inerente ao homem. O homem acredita em alguma coisa. Temos grupos que acreditam que Deus é parte do todo, Deus é tudo, tudo é Deus, um panteísmo. Existem grupos engajados em promover isso, porque isso é algo que dá sentido à vida dessas pessoas. E isso se torna um Deus dessas pessoas. Nesse sentido, todos são inerentemente religiosos. Calvino fala que a semente da religião vem no coração de cada homem. É o sensu divinitatis. Esse senso de divindade já nasce e é inerente ao homem. E o homem atribui muitas das vezes a coisas físicas, materiais, e passa a adorar essas coisas. Isso tudo se dá por conta do pecado. Isso tudo se dá por conta da queda, por vivermos em um mundo decaído, um mundo que não conhece o Deus verdadeiro. Nesse sentido de todos serem religiosos e da religião ser inerente a todos, quando você mexe em algo que as pessoas amam, você está ligando um botão de atenção dessas pessoas, do coração dessas pessoas. Você está dando um start na vida dessas pessoas, podendo causar incômodo ou mesmo podendo causar a empatia, a curiosidade. Paulo, ao falar de conceitos ou de tratar sobre esses conceitos com esses homens, é um diálogo aberto que vai para além das proposições, além de uma história sobre a criação, de uma cosmogonia. Ele fala sobre a história da criação, da queda, da redenção. E os gregos, eles gostam disso, nós já sabemos, porque eles gostam da cosmogonia deles e dessa mirabolante história de como que as coisas vieram a existir. Depois de falar do pecado, ele apresenta a redenção. Paulo traça todo um plano da história bíblica. A história bíblica ela não está lá para ser desvalorizada, irmãos, mas ela está lá para que nós valorizemos, porque eu não consigo enxergar com as lentes corretas, muitas das vezes, a história bíblica, a história da criação, a história de Deus na redenção do homem, mesmo na queda. Muitas das vezes nós ignoramos e achamos que estamos lidando com um mito, e nós achamos que estamos lidando apenas com uma história construída por homens, mas o mesmo Paulo chega a dizer que o Evangelho
é o poder de Deus para a transformação de muito. Quando vivemos a luz da consumação, já vivemos a salvação, e a história da Bíblia, da fé, faz parte completamente da nossa vida. Quando nós temos uma fé de fato consumada em Cristo Jesus, a nossa história, ela é permeada de uma cosmovisão cristã que faz parte da minha vida, não em momentos, mas na completude, na minha racionalidade, no meu coração. E não falo coração aqui no conceito ocidental, mas no conceito judaico, onde diz que o coração é a completude, é o nosso ser, é toda a nossa essência, não apenas um órgão que bate em nosso peito. Mas quando temos uma cosmovisão onde a Bíblia, a fé, faz parte integrante e é parte integrante, preponderante de nosso ser, do nosso caminhar, do nosso viver, aí sim, irmãos, estamos valorizando, de fato, toda a história da redenção, toda a história de Deus, toda a anunciação e propagação e chegada do reino. Por isso nós podemos aplicar de uma forma muito específica o que é cosmovisão. Quando olhamos para as culturas, fazer como Paulo, não olhar e dizer: ah, que Atenas linda, que lugar maravilhoso, mas olhar com a ótica sincera e com critérios, filtrar as coisas sempre à luz da palavra, ainda que seja lindo, se é pagão, se é algo que não se encaixa na minha cosmovisão, se é mitologia, pode ser lindo, mas é pagão, nós rejeitamos. Que Deus te abençoe. Desenvolva a sua cosmovisão. Firme a sua cosmovisão na palavra de Deus. Glória que a o Senhor Deus. nos abençoe. Aleluia. Quanto tempo foi? Certinho, porque o outro está quanto? Os hecatônquiros, eles foram expulsos da presença de Gaia, do paraíso, da vida na terra.